De volta com Conexão Alagoas. E hoje eu recebo o Gustavo Franklin, ele que é engenheiro civil e também CEO da Ética Engenharia. Gustavo, no bloco anterior nós começamos a falar desse novo método construtivo, que não é novo, que você já nos explicou, que surgiu lá nos Estados Unidos em 1930, mas no Brasil é. Como é que foi apostar nesse método que eu imagino que surpreendeu algumas pessoas quando você dizia que não teria alvenaria, digamos assim, na obra? Conta pra gente um pouco disso. Mauro, isso é interessante porque você imagina construir uma escola de 6 mil metros quadrados, que é uma construção grande, de certa forma, e você não ter um único bloco cerâmico, né? Um tijolo, não tem concreto, você não usa. E ser a obra mais rápida, mais limpa, sustentável, com qualidade térmica e acústica superiores da alvenaria e sem gerar resíduo. Então, assim, foi um choque de culturas construtivas, vamos dizer, de sistemas construtivos, mas, graças a Deus, a gente optou por isso em 2020. Atualmente, a Ética Engenharia só constrói em Light Steel Frame. Rompemos a barreira não só do estado de Alagoas, mas hoje a gente tem obra em Sergipe, nós temos obra no Paraná e nós estamos no crescimento exponencial. Mas é extremamente interessante porque você rompeu uma cultura da alvenaria, você rompeu toda uma tradição construtiva, que as pessoas vão percebendo cada vez mais que, além de ser mais todas essas vantagens que eu falei, você também tem uma qualidade extremamente superior nesse tipo de construção. Dá para dizer também a questão da fidelidade orçamentária, aquilo que a gente, porque quando se faz obra, tenho certeza que quem está acompanhando a gente está dizendo, mas Mauro, falou que ia ser 100 mil, já estou em 200. Dá para falar nisso, em fidelidade orçamentária, ou seja, aquilo que se programou, foge só um pouquinho? Eu percebo que você fez a lição de casa, né? Você conhece bem. O que acontece? Quando um dos motivos da gente mudar para o Light Steel Frame era exatamente esse. A gente não consegue ter uma precisão orçamentária quando você faz obras de alvenaria, porque são obras artesanais. Se você pensar que há 2.000 anos atrás, há 4.000 anos atrás, as pirâmides do Egito foram construídas empilhando tijolos, empilhando blocos, a alvenaria não passa disso. Então, chegou o momento da gente romper essa bolha, romper essa tradição, porque nós temos tecnologia melhor. Com a tecnologia mais avançada, eu consigo ter precisão orçamentária, porque meus projetos são desenvolvidos em BIM, que é uma tecnologia que eu não desenho o projeto dentro do computador, eu construo a obra dentro do computador e eu tenho uma impressora, que é uma máquina, que solta os perfis já sob medida. Aquilo ali faz com que eu tenha certeza exata de quanto eu vou gastar. Se o cliente não gastar mais no acabamento, ele tem uma precisão praticamente de 95% no orçamento. Que bacana, então realmente é uma precisão altíssima, né? Exato. Queria que você contasse, Gustavo, como é que é o passo a passo. Eu fechei o negócio com você, com a Ética Engenharia, como é que começa a obra? Está lá o espaço, o imóvel, o terreno, como é que começa? Conta pra gente aí um resuminho de como é o passo a passo até a conclusão da obra, do projeto. Inicialmente, as etapas básicas são as mesmas, limpeza de terreno, locação de obra. Mas a partir da fundação, pelo sistema ser até 4 vezes mais leve do que uma construção em concreto armado com alvenaria, você tem uma fundação muito simplificada, que faz com que a obra se desenrole muito rápida, né? A obra passa a ser muito rápida, porque a minha fundação, por ser simplificada, é uma fundação mais leve. Quando eu faço uma fundação mais rápida, eu já posso entrar com todos os meus painéis que já estão sendo montados, pré-montados, e eu venho e rapidamente eu levanto as paredes, a partir daí entro instalações e a obra se desenvolve no ritmo muito acelerado. A gente consegue entregar obras na metade do prazo de qualquer obra de alvenaria. Então, se a gente entra no desafio, a gente entrega na metade do prazo. E o que dá a garantia de que vocês não correram demais? Que eu acho que quem está em casa vai ter essa dúvida. Ah, mas vão correr, por isso que é melhor? Não, né? Vocês têm há uma técnica, um estudo e tudo mais, né, Gustavo? Perfeito. O projeto em si ele é muito bem detalhado. Então, quando eu tenho um projeto muito bem detalhado, onde as peças casam muito milimetricamente... É um Lego? É quase um Lego, né? Fala que é um Lego. Mas quando as peças se casam milimetricamente,
a produtividade ela é acelerada 2 a 3 vezes, ela é 2, 3 vezes maior do que uma produtividade comum. Então, assim, é quase que inevitável nós sermos muito mais rápidos, porque é como se fosse um Lego. Entretanto, para se chegar ao nível de se dizer que é um Lego, existe toda uma engenharia embarcada nesse sistema. Não é feito de qualquer forma, até porque o Light Steel Frame é uma tecnologia de execução estrutural. Então, existe um cálculo, existe um projetista estrutural, existe toda uma metodologia que deve ser seguida à risca e, mais importante, também é normatizado. Existe uma norma brasileira que engloba tudo isso. Que bacana. Explica para nós uma curiosidade que eu tenho, como é que se compõe uma parede num imóvel desse construído a partir desse teu sistema do steel frame? No steel frame, as paredes são feitas com estruturas metálicas, muito semelhante, algumas pessoas vão confundir com o drywall. Né? O drywall é um sistema onde as paredes de vedação são feitas com perfis de aço galvanizado, revestidas de um lado por gesso acartonado e do outro pelo gesso acartonado. No steel frame, nós fazemos paredes estruturais com perfis parecidos com o drywall, mas com espessuras maiores. Quando eu passo para espessuras maiores, eu consigo desenvolver projetos estruturais. Se for uma parede de fachada, por dentro nós vamos utilizar uma placa de drywall, internamente vamos utilizar uma lã de PET, lã de vidro ou lã de rocha, que é o isolamento termoacústico, e por fora nós vamos utilizar uma placa cimentícia com o sistema de base coat e telas, que é uma coisa muito mais específica, base coat é uma argamassa de finíssima espessura, para poder compor a fachada. Então, todo esse sistema sendo praticamente 100% em placas, ele me dá uma velocidade gigante e também dispõe de, o cliente pode fazer qualquer tipo de acabamento. Isso não impede. Tanto que depois que a obra está pronta, não se sabe se foi feita em alvenaria, se foi feita em steel frame, porque o acabamento é o mesmo. Quer dizer que não muda então no acabamento. Essa era a minha outra pergunta que você já respondeu. Vamos aproveitar, Gustavo, por favor, para você apresentar para nós a Ética Engenharia. Deixa o site e fale um pouquinho dela, por favor. A Ética Engenharia, ela nasceu em 2014. Ela era uma empresa que veio de um sonho meu de desenvolver obras de alta produtividade. Eu tinha construído o shopping de Arapiraca e aquilo me despertou pelo shopping você usar metodologias construtivas de alta velocidade, por exemplo, como drywall, e instalações industrializadas, aquilo me despertou que a gente estava aquém da produtividade na execução de metodologias como a alvenaria e concreto armado. E nisso, isso sempre me inquietou, isso sempre me deixou desconfortável a gente trabalhar com metodologias atrasadas. De 2014 a 2019, a gente percebeu que precisava mudar, porque a gente precisava ser mais produtivo, entregar com mais qualidade, entregar mais rápido e ser sustentável. Uma das coisas que me doía também é eu terminar uma obra e ter desperdiçado 25% de todo o material jogado no lixo, obras feitas em alvenaria. Quando eu passei para o steel frame, eu aumentei a nossa capacidade produtiva com a mesma equipe, a gente quase que quadruplicou, a gente desperdiça praticamente zero. E nisso a Ética Engenharia se especializou em Light Steel Frame. Hoje nós só executamos obras com Light Steel Frame. O site da gente é www.etica.eng.br e o nosso Instagram é Ética Engenharia. Só reforçando que aí no caso o Ética tem o H, né? Ética com TH. E hoje você está morando em São Paulo, você e a tua família saíram de Alagoas, estão morando em São Paulo e de vez em quando você está aqui, como nesse momento, para dar essa entrevista para nós. Exato. A gente foi por quê? Por que a gente foi para São Paulo? Porque a gente quer desenvolver o mercado nacionalmente. O potencial do nosso negócio é o potencial, não tem barreiras, na verdade, o Light Steel Frame, porque é a metodologia utilizada no mundo inteiro. Países desenvolvidos só utilizam o steel frame ou wood frame, que é uma variação de madeira, para construções de residenciais, prédios. Existem prédios de 10, 15 andares feitos totalmente em light steel frame ou wood frame. Então, nós entendemos que Alagoas ficou pequeno para a gente, então a gente está indo para São Paulo, me mudei com a família para desenvolver o mercado lá, e também uma novidade,
que nós estamos em Portugal agora, porque Portugal também é botamos um pé na Europa e vamos desenvolver o mercado de Light Steel Frame em Portugal. Que bacana. E como é que é para o Gustavo saber que essa expansão está sendo bem sucedida, desde aquele sonho lá aos 13 anos, na loja do teu pai? Eu penso muito assim, Mauro, que a gente quer crescer, a gente quer prosperidade, mas sem esquecer as raízes, as nossas raízes. Eu agradeço tudo, obviamente. Primeiro honro meu pai, minha família. Nós temos a honra de estar levando a bandeira de Alagoas e do Brasil na nossa camisa, porque a gente não pode esquecer de onde a gente veio. Mas a gente também não pode deixar de buscar a prosperidade. Então a gente acredita que a gente pode crescer mais, a gente pode gerar mais empregos, gerar empregos para novos profissionais da construção civil, onde eles serão mais produtivos, mais bem remunerados, e isso gera um círculo virtuoso, onde você tem um efeito social, um impacto social positivo com o desenvolvimento do Light Steel Frame. Então, assim, eu sou um cara que eu coloquei uma meta, eu estou atrás dessa meta do crescimento, mas eu não esqueço de onde eu vim. E isso faz todo sentido, tenho certeza que caminha junto com todo esse sucesso que vocês têm obtido. Quando termina uma obra daquela pessoa que pela primeira vez contratou o Steel Frame, qual que é a reação dessas pessoas quando olham, puxa vida, ficou assim? Olha, a gente tem, eu costumo dizer que a gente não pode ter clientes, a gente tem que ter, criar usuários do nosso método. Então, a gente tem um case muito grande de sucesso, que um cliente nosso já está fazendo terceira, quarta, quinta escola conosco. Isso para a gente é prazeroso, porque o que é que ele percebeu? Que além da velocidade e todas as vantagens do Light Steel Frame, ele também está recebendo um equipamento, que é uma escola, que tem alta qualidade no uso. Então, a felicidade do nosso cliente é a nossa felicidade, na verdade, é essa. Quer dizer, então, que ele, ouvindo ele, né, de uma escola que tem uma questão muito importante de trânsito lá dentro, das pessoas, dos alunos, de quem trabalha, realmente é um resultado muito, muito positivo e acho que isso só te impulsiona a seguir firme com esse projeto da tua vida, né, Gustavo? Exato, e assim, quando você começa, a escola começa a funcionar, a gente está entregando agora um hospital no Paraná, em Ponta Grossa, no Paraná. Quando esse hospital começa a funcionar, você começa a entender o que você está fazendo numa excelente velocidade, que você está executando um produto de altíssima qualidade para o cliente e ele percebe isso, a gente fica altamente satisfeito e ninguém para a ética e engenharia mais. Que bacana. Queria que você dissesse para nós, para quem está nos acompanhando, quais cuidados que tem que ter na hora de contratar uma empresa que atua com esse método de construção. Eu acredito assim, que primeiro as pessoas têm que ter um histórico da construtora que vai executar. Se for uma obra que tem um porte razoável, deve-se contratar uma construtora e ter um engenheiro responsável. Porque se você for pegar só a execução de um montador, existem excelentes montadores, mas quando falamos em Light Steel Frame, estamos falando em estruturas, em elementos estruturais. Então, elementos que vão receber cargas. Então, é importantíssimo você conhecer um pouco do histórico dessa construtora e saber se ela realmente é especializada, se ela tem curso, se ela tem certificado, se ela tem acervo técnico, é uma coisa que a ética primou muito, a gente ter acervo técnico registrado no Conselho de Engenharia, e isso faz com que a gente esteja capacitado e gabaritado para atuar em qualquer lugar no Brasil em obras de todos os portes em Light Steel Frame. Mas é importante exatamente isso, buscar empresas que tenham um histórico e que você conheça a idoneidade das pessoas que estão lá. Apaixonado por Steel Frame e também apaixonado por esportes, né? A gente ainda tem um tempinho aqui para falar disso. Tênis na sua vida e Krav Maga. Conta pra gente como é que é essa tua paixão pelo esporte. Tênis é um hobby, na verdade, né? E eu acho que o Krav Maga passa a ser uma missão. O tênis, eu vou mais de curioso, de brincar Mas tem ganhado umas partidas, né? Mas essa semana eu perdi pra caramba, viu? Então assim, o tênis eu acho muito legal. O esporte de competição, eu gosto muito de ler também. E uma das coisas que a Abílio Diniz falava era que durante a semana prepare o seu corpo, mas final de semana faça um esporte de competição para preparar a sua mente para a próxima.
Então, eu sigo muito essa filosofia. Eu gosto de me preparar e gosto de praticar esportes de competição. Então, o tênis veio muito para isso, só que agora eu vou ter que abandonar um pouco o tênis, porque eu vou me preparar para uma graduação. Eu faço defesa pessoal, faço Krav Maga, defesa pessoal israelense. Que surgiu em Israel, né? Que surgiu em Israel. E eu estou me preparando para a próxima fase, que é a mudança de faixa, a laranja para a verde. E nisso eu tenho que fazer o preparo físico, tenho que preparar. É muito interessante porque você, mais uma vez, eu acho que o esporte e atividade física, ele libera substâncias no seu corpo e na sua mente que lhe prepara para todo esse desenvolvimento empreendedor. Como dizem muitos, né, o empreendedor tem dor no final, né? Não é à toa, porque você realmente são N desafios que você passa. Então, esses desafios você tem que estar bem, corpo, alma, família, para poder você enfrentá-los, né? E, acima de tudo, Deus em primeiro lugar. É verdade. Gustavo, eu queria agradecer demais a tua presença. Tenho certeza que quem está nos acompanhando está muito feliz com tudo que ouviu. Eu acho que você dá um exemplo para nós e parabéns por ostentar aí a bandeira de Alagoas, do Brasil, na tua camisa. Você está levando para além mar, né? Além mar. Então, muito sucesso para você. Venha mais vezes e conte sempre conosco. Muito obrigado, Mauro. Agradeço demais o convite para a gente poder divulgar e desenvolver mais a tecnologia construtiva do Light Steel Frame e levar o nome de Alagoas para todos os cantos do país e além mar. Parabéns, muito obrigado. Agradeço também você que me acompanhou até agora em mais um Conexão Alagoas. Quanta história bacana, hein? Essa do Gustavo é especialíssima. Pesquise aí que você vai ver. Dá muito certo, fica muito bonito e reduz custo e só faz bem para todos nós. Tenha uma excelente semana e até o próximo Conexão Alagoas. Tchau para vocês e até lá.